eu vou deixar para você a palavra, já te passando a bola com uma deixa. Para você, o que você espera do Genoa nessa volta? Se você acha que ele vai fazer, às vezes, ali, como tradição de todos os clubes que voltam, tentar se manter na primeira temporada, ou se você acha que a 777, por uma propriedade, né, um fundo de investimento com poder aquisitivo, se o Genoa já chega na condição ali de já se estabilizar na parte intermediária da tabela, talvez, ou brigar por voos maiores. E o que você destacaria dessas primeiras 3 semanas de mercado do Genoa, se é que você tem algum destaque positivo ou negativo? Pode fazer o uso do tempo que você achar necessário para a tua palavra e eu te passo ela agora. Bom, para começar a falar do Genoa, acho que vale falar que nas temporadas anteriores era um clube que a gente via normalmente ele brigando para não cair, ou, enfim, nunca acima da metade superior da tabela. Então, considerando que eles vêm da Série B, um momento um pouco complicado, eu não acho que dê para esperar algo diferente. Só que eles vêm com uma expectativa de uma contratação fechada hoje, anunciada hoje, que é o Matteo Retegui, um atacante ítalo-argentino, né? Porque se naturalizou recentemente, o Mancini gostou dele, foi buscar no mercado teoricamente alternativo, um jogador assim, e ele fez gols pela seleção, ele mostrou que ele pode dar um salto a um nível mais alto, pelo menos ainda tem poucos jogos. Ele que jogava no Tigre, não era lá uma equipe muito forte tecnicamente, não é a principal equipe da Argentina. Então, eu imagino que ele já esteja um pouco ambientado no cenário em jogar para uma equipe que talvez seja mais underground, ou underdog, como alguns gostam de falar, do que propriamente o time que vai estar brigando pelo topo. E é um atacante forte, brigador, que tem muito bom desmarque, que finaliza bem a um toque. E eu acho que ele encaixa num perfil de centroavantes que batem na Série A, que é um perfil de centroavante mais alto, que tem uma estrutura física interessante. Quem observa o futebol italiano já se acostumou a ver, normalmente, atacantes que têm um poste físico mais avantajado. E esse é meio que o padrão da liga. Ainda que sejam normalmente mais pivôs do que provavelmente atacantes de desmarque, eu acho que ele pode se adaptar bem. Eu acredito que depois da convocação ele, obviamente, já imaginava, já planejava uma transferência para o futebol italiano. E eu acredito que dentro disso se espera que pelo menos o jogador já tenha começado a aprender o idioma, já tenha começado a se preparar. E aí eu acho que pode ser uma boa contratação. Apesar disso, eu não sou muito entusiasta da equipe do Genoa. Acho que tem alguns poucos bons valores. Acho que o meu preferido é o islandês, o Gudmundsson, um jogador muito habilidoso, bom passe, boa finalização, bom drible curto, consegue jogar em mais de uma posição. Acho um pouco individualista, mas é muito bom jogador. Mas ainda é um Genoa que eu vejo na perspectiva de meio para baixo na tabela, tentar sobreviver até as últimas rodadas. Boa. Stefano, e aí? Concorda? Tem alguma observação que você queira fazer do elenco? Você viu, fora o Retegui, você viu alguma outra característica interessante nessas primeiras 3 semanas de movimentação de mercado do Genoa? Genoa que teve algumas renovações de contrato, né? Jogadores mais experientes, mas... Badelli, né? O Badelli, por exemplo, acho que foi o último a renovar, não foi isso? Isso. Badelli e Strootman, uns dois renovados. Mas o Strootman, na verdade, foi comprado, né? Ele pertenceu ao Marcelo, ele só permaneceu em definitivo. Exato. Cara, assim, eu concordo em parte com o que o Osório falou, porque, assim, não é o aporte da 777, isso também vai para a torcida vascaína, né? Para entender um pouco esse lado da 777. Né? O futebol italiano é completamente diferente do futebol brasileiro. Você tem jogadores que rotacionam entre séries A e B com a facilidade muito maior. E tem jogadores mais típicos da Lega BKT. Na temporada passada, o Genoa montou um elenco para subir. Isso foi nítido. Até tem um emblemático jogador chamado Máximo Coda. Eu não sei como ainda não saiu do Genoa, né? Subiu para a cadê? O Coda ainda não saiu. Tá ali. Até essa parte eu entendo o que o Osório estava falando. Que, assim, não é nada surpreendente, porque ainda tem aqueles resquícios de elenco de Série B. Precisa contratar o Retegui, foi assim, se você for pensar, foi o início, ok. Você pode comparar com o que aconteceu com o Vasco. Né? O Vasco, vamos contratar um baita de um atacante? Vamos. Pedro Raul. Então, se você seguir uma linha de raciocínio da 777,
pode ser que dê certo na Itália, porque o Retegui é jogador de seleção italiana. É um jogador que estava mal no Tigre, a gente tem que lembrar disso. Ele fez muito bem o Apertura, né, o Clausura, e não estava tão bem assim no Apertura. Na Sul-Americana, ele foi muito mal no primeiro jogo do Tigre, né, inclusive contra o time brasileiro, que até eu esqueci agora qual era o... Não, contra o time brasileiro não, essa fase agora da Sul-Americana. Ele foi muito mal no primeiro jogo, talvez porque já sabia de uma transferência para o Genoa, já estava já com a cabeça em sair do futebol argentino, tanto que o Retegui pertence ao Boca, né, ele foi devolvido ao Boca, já foi, né, negociado com o Genoa. Mas, resumindo, né, concordo com a parte do Gudmundsson, o Aramu acho um bom meio atacante, mas precisa de mais criatividade ali no meio campo, é o único meio atacante, a Itália tem essa mania triste de achar que um cara só, deixa aquele cara ali para ser criativo, não bota substituto e tá ótimo, tá errado. E principalmente, assim, contratou um excelente goleiro, né, o Martinez, né, na verdade ele foi contratado em definitivo, né, o Martinez já estava no Genoa. Num geral, não acho que é uma equipe que de imediato luta para cair, pode sim, né, evoluir com algumas contratações pontuais ali, né, e esse é o meu único ponto de discordância com o Osório, que eu não acho que seja um desespero, não vai lutar de início, olhando para esse elenco, eu não vejo que lute para cair de início. Tem outros que, assim, a gente vai até comentar hoje sobre outro, né, uma outra equipe que talvez lute bem mais do que o Genoa. Mas é esperar para ver. A gente tem muito mercado pela frente, mas por enquanto a contratação do Retegui, a manutenção de alguns jogadores que foram bem na BKT e se desfazendo de outros que não são de Legar, eu acho que o Genoa pode sim, pelo menos, ficar aí no meio da tabela. Complicado o negócio. Mas eu tendo a concordar, a gente estava até comentando agora no backstage, um pouquinho antes de você ingressar, Stefano, rapidamente antes de você chegar, justamente isso. Assim, eu acho que o Genoa fez uma segunda metade de campanha boa na Lega BKT, com o Gilardino, que acertou o elenco. Tinha um elenco forte para a BKT, né? Mas, inclusive, o Aramu, que foi um cara que chegou com muita pompa para a Lega BKT, ele não conseguiu performar na Lega BKT, ele não conseguiu se encaixar na equipe. Vamos ver como é que ele vai atuar num nível mais alto aí na Série A. Eu não tenho fé no Gilardino ainda, não tenho essa fé de que ele vai durar. Eu até estava brincando aqui, eu acho que não vai durar 10 rodadas. Eu acho que se começar mal, já vai ser a primeira baixa do Genoa na temporada. Estou bem curioso para ver como é que vai ser o desempenho dele na Série A, mas olhando para o elenco, eu tendo a pensar igual o Osório, assim, tem muitos poucos jovens interessantes, assim, eu acho que o Gudmundsson, por exemplo, já não é um jovem, seria um cara que é destaque no elenco, foi destaque no elenco, mas já não é jovem, 26 anos. É um jogador que, como o Osório falou, eu concordo muito, ele tem muito problema de ser individualista em algumas jogadas, as decisões dele, às vezes, são por jogadas individuais, e isso, às vezes, atrapalha um pouco, mas ele tem a versatilidade, é rápido, como o Osório disse, é bom no drible curto, enfim, mas eu não vejo muito jogador assim que chame a atenção. O próprio Retegui, né? O próprio Retegui vai ser uma incógnita. A gente viu aí na seleção italiana, mas num time em que ele vai ser inevitavelmente a referência técnica. Não sei se vai funcionar, ele não está adaptado ao estilo de jogo do campeonato italiano. Pode ser que ele funcione. Vale lembrar que o Genoa foi o time que o contratou, mas a Inter chegou a flertar com a contratação com ele lá atrás, né? Quando ele começou a ser convocado para a seleção italiana. Mas, no geral, ele sendo bem rápido, cara, eu não vejo assim... No final das contas, a Inter só não contratou o Retegui porque contratou o Marcos Thuram. Isso é bem nítido de observar. É um parâmetro até bem lógico, né? Não chegou a esquentar o negócio. Pareceu que ficou mais dos rumores, assim, sabe? Aqueles rumores que sempre pairam em algumas equipes. Mas, de fato, teve algum approach ali. Agora, olhando para o elenco, cara, tem ali nomes interessantes, tipo o Leali, que foi contratado junto ao Ascoli, custo zero. É um bom goleiro, fez uma boa Série B, acho que tá ok para ser o reserva do Martinez ali, que é um bom goleiro, inclusive. Mas, por exemplo, a defesa. Será que o Dragusin vai realmente estourar? Eu tenho minhas dúvidas. Ele não foi mal na Série B, não, cara. Ele foi muito bem, inclusive. Ele resolveu um problema sério do Genoa no setor defensivo ali. A segunda metade é importante. Foi boa. Agora, na Série A, eu tenho minhas dúvidas. O Vasquez, que jogou com a Cremonese na temporada passada. Complicado. Eu tenho mais uma objeção a fazer. Pode fazer. Eu acho que a gente vai ter
transportar um pouco o time de um contexto para o outro. E eu fui atrás de uma estatística aqui. O Genoa é uma equipe que na Série B teve 57% da posse de bola. Ou seja, um time que tinha consideravelmente mais a posse do que os adversários. Enquanto você está lá trocando passes, você não está correndo atrás do adversário, você não está se defendendo. Eles têm um meio campo com Strootman e Badelli. Chegando na Série A, esse número muito provavelmente cai. Eu acho muito difícil não cair pelo menos para 50%. Até porque são garotos, né, Osório? São 2 garotos, né? Strootman e Badelli, são meninos, vai cair. E aí, você tem um jogador que é de maior fisicalidade, que é o Morten Frender, que é um cara que desarma muito, mas que muitas vezes, por exemplo, joga na ala direita, não é necessariamente uma peça fixa no meio campo. E aí, eu acho que pode ser um problema para eles chegarem, começarem a não ter necessariamente esse controle do jogo, se valendo da posse de bola, e o time começar a sofrer, por exemplo, para defender o entre linhas, começar a despencar de rendimento nas segundas etapas. E por isso que eu falo, é uma equipe que brigou nos últimos anos para não cair, até porque caiu também, né? E eu não tenho muita confiança, pelo menos no primeiro momento. Eu entendo que tem alguns bons valores, eu acho que tem gente com situação mais crítica, mas eu não acho que fique além, por exemplo, na melhor das hipóteses, bate o 14º.